Olá, muito boa noite. Muito boa noite a você que está nos assistindo aí pelo Brasil. Olá, Mariana, tudo bem? Oi, Francisco, tudo bem com você? Tudo ótimo, boa noite. Boa noite, Erison. Bem, pedir desculpa a vocês aqui pelo pequeno atraso. A gente teve um probleminha técnico, mas já voltamos e está tudo certo. Vamos lá, porque o assunto hoje é bem legal, né, Mariana? Tanta coisa aí para a gente falar, né? Nós vamos falar de uma área super interessante, que é a área de hospitalidade, a área de turismo, em uma cidade linda, que é uma cidade muito forte nessa área de turismo e algumas outras áreas que você vai conhecer. A gente vai falar para você fazer, né? Ainda vai ter nesse programa você fazer a sua entrevista de emprego ainda no Brasil, ou seja, as suas chances de já chegar no Canadá empregado são muito grandes e ainda existe bolsas de estudos para isso, o que pode diminuir, né, o que vai diminuir e amenizar o seu custo com o programa de estudos. O que eu vou conversar aqui hoje com a nossa querida Mariana é sobre um programa que dá direito ao PGWP, né, que você tem direito ao cônjuge, tem visto de trabalho no Canadá e também, se você tiver filhos em idade escolar, para que eles possam estudar aqui no Canadá gratuitamente. Não é isso, Mariana? É isso mesmo, Francisco. Você já contou todos, praticamente todos os benefícios aí que a gente está. Os itens, né? Nós vamos esmiuçar eles, né? Nós vamos atrás dos detalhes, né? Os tópicos, né? Para a Os gente não tópicos estão esquecer. aí, não é isso? Mas a grande novidade é que a Georgian College de Barrie e os outros 6 campi, né? A gente tem hoje ao todo 7 campi ao norte de Ontário. Todos eles estão com essa bolsa, e todos os programas estão com essa bolsa de $2.000 para o primeiro semestre, o que é ainda mais legal, porque o aluno ele tem como fazer essa economia já de cara, né, no primeiro pagamento dele. Legal. E no programa de hospitalidade você ainda tem essa bolsa maior, né? Que são de $3.000, né? Então, para você que está nos assistindo, eu vou falar aqui, te passar uma informação técnica, assim, né? Como costumo dizer, do outro lado da bancada, né? Os colégios públicos da província de Ontário, eles têm valores muito parecidos, né? Eles acabam tendo valores muito parecidos. Mas alguns colleges, né, oferecem bolsas super interessantes. E aqui no caso, né, da Georgian College, né, lá na cidade de Barrie, eu já vou colocar Barrie no mapa para você. Se você ainda não conhece a cidade, você vai conhecer tudo sobre ela, né? Mas você ainda tem essa oportunidade, né, de além de fazer a sua entrevista de emprego ainda no Brasil, né, você ainda tem essa oportunidade para ganhar uma bolsa de $3.000, o que acaba diminuindo o valor, né, dos programas, né, em colégios públicos de Ontário. Vamos fazer o seguinte, minha querida Mariana, eu vou colocar Barrie no mapa aqui para o pessoal saber aonde fica Barrie, né? E aí depois a gente vai começar a falar dessa indústria de lá, da indústria do turismo, quais são as características de Barrie, né? Que são características, na minha opinião, muito interessantes para você que está vindo aqui para o Canadá, para quem está começando a sua vida aqui, mas que também quer continuar a sua vida lá, num lugar maravilhoso. Então vamos lá, vamos colocar, né, Barrie no mapa para você se localizar e saber, né, melhor da onde estamos falando, né, e tudo mais. Então, vamos lá aqui. Então, a cidade de Barrie, ela fica na província de Ontário e ela fica ali, né, com trânsito, sem trânsito, entre 1 hora e 1 hora e meia da cidade de Toronto, né? Ela fica ali na beira do lago Lake Simcoe, né? Ali para cima, né? É uma cidade lindíssima, muito próximo, né, à cidade de Toronto, né? E também muito próximo a centros muito fortes economicamente. Para você ter uma ideia, essa região aqui, né, do Canadá é a região mais industrial do país, né? É a região onde você tem muita indústria de carro, você tem a indústria, né, de aeronaves, né, e muitas outras indústrias. Elas ficam, né, nessa região aqui, ó, isso aqui, essa parte de baixo chamada Ferradura de Ouro da indústria canadense, mas toda essa região aqui, né, ali que pega também Barrie, você vai ver quando a gente for falar da economia local, você vai ver que a indústria também é uma delas, né? Você tem essa força muito grande. Mas vamos falar aí do turismo de hospitalidade, Mariana.
das características da cidade de Barrie. Como é que você colocaria ela, colocaria esse centro, né? Que hoje, né, muitos brasileiros já ouvem falar, já estão conhecendo mais. Como é que você apresentaria ali a cidade para que todo mundo conheça mais um pouquinho? Ô Chico, antes da gente falar de Barrie, eu só queria pedir para você colocar no mapa a cidade de Collingwood, que é um pouquinho para o lado de Barrie, que é onde a gente tem esse programa de hospitalidade, tá? Que a gente tem esse programa de hospitalidade também no campus de Barrie, mas o nosso campus de South Georgian Bay, que fica na cidade de Collingwood, é onde a gente tem esse diferencial. E eu vou explicar depois por que é o diferencial desse programa estar lá nessa cidade. Eu já consegui manjar, só de olhar. Mas aí vou mostrar para o pessoal aqui, vou deixar você explicar. Barrie, gente, ela é carinhosamente conhecida como Four Seasons Playground. Aí, ó, Collingwood. Então, vocês podem ver que fica ali pertinho de Barrie, fica mais ou menos uns 40 minutos, tá? Barrie, como o Francisco falou, fica mais ou menos 1 hora de carro, 1 hora e meia de ônibus, 2 horas de trem de Toronto. Então, é super perto também. E a cidade de Barrie, falando dela primeiro, ela é carinhosamente conhecida como Four Seasons Playground. Por quê? Porque durante as 4 estações do ano, ela tem coisa para fazer. Então, assim, muita gente antes de ir para o Canadá, né, Chico, fala assim, eu vou para o Canadá e quando tiver frio eu vou ter que ficar em casa, né, porque eu não tenho o que fazer. Lá em Barrie, a cidade ela é extremamente agitada durante o inverno também, e o que é legal é que, como ela é um pouquinho mais afastada de um grande centro, ela vai ter uma concentração maior de canadense. Então, as atividades lá vão ser bem, assim, típicas do Canadá. Só para vocês terem ideia, uma coisa que o pessoal gosta bastante de fazer lá é o ice fishing, né? Então, isso é uma coisa que é difícil a gente ver em Toronto. Tem o lago lá, Ontário, em Toronto, mas é difícil a gente ver essa atividade lá. Esse Lake Simcoe que você mostrou também, que Barrie fica bem ali naquela região, ele congela, né? Grande parte dele congela durante o inverno e o pessoal costuma acampar lá dentro. Lá dentro não, lá em cima, né? Com tenda aquecida. Então, assim, tem muita coisa que o aluno só vai poder ver, o estudante internacional, né? Que vai se tornar um estudante de graduação, de pós-graduação, ele só vai conseguir ver isso em uma cidade que é afastada do grande centro. Tipicamente canadense, né? Vamos botar assim. Isso. Né? Tem assim, umas coisas. Tem uma outra, uma imagem que eu estava pegando imagens para mostrar para os estudantes. Tem uma imagem de um pessoal pulando no lago congelado, para você ter ideia, com fantasia. O que é isso, né? Tem os bombeiros que ficam dentro da água congelada e o pessoal pula e paga para fazer isso, para arrecadar fundos para prevenção de câncer. Então, assim, são coisas que você não vai ver, isso faz parte da cultura canadense. No verão, o pessoal, aquele lago ali, ele se torna um parque sobre o lago mesmo, um parque inflável. Eles montam um parque ali em cima para o pessoal pular nas boinhas. Então, essa parte também cultural é muito forte. Tá? Tem festival de inverno, festival de verão, festival gastronômico, de música, tem muita peça de teatro, então é uma cidade rica em atividades, por isso que ela é conhecida como Four Seasons Playground. E fica também perto de vários campos de golfe, vários hotéis de luxo, resorts, spas, clínicas, pessoal da área de estética, ali é uma área muito legal, uma área promissora também, tá? Por conta desse turismo aquecido. Tá? E nós temos bastante programa também na área de turismo. E aí, falando sobre esse programa de hospitalidade que a gente tem no campus de Barrie, mas o diferencial é em Collingwood, por que é lá em Collingwood? Você quer que eu fale agora, Chico, ou você quer que eu deixe para depois? Fique à vontade, não, vamos lá. Tá. Esse programa, gente, ele se chama Hospitality, Hotel and Resort Operations Management. Então, ele é para você se tornar um gerente de um hotel ou resort 5 estrelas. Ele vai treinar você especificamente para isso. E por que ele acontece no campus de Collingwood? Porque é ali que fica o resort de Blue Mountain e o resort de Living Water, que são um dos maiores resorts lá de Ontário. O Blue Mountain se não o mais famoso, é um dos mais famosos.
Todo mundo já viu uma foto de Blue Mountain, seja no inverno, né, com as pistas de esqui, de snowboard, ou no verão. É maravilhoso o resort, tá? E por que é lá? Porque a gente fez uma parceria com esses 2 resorts, tá? E essa parceria, o que ela contempla? O aluno faz a matrícula nesse programa e ele tem direito a uma entrevista antes de sair do Brasil. Então, a gente vai preparar esse aluno, a gente vai ter um módulo preparado pelo pessoal de Co-op and Career Services lá do nosso college. O aluno vai fazer esse módulo aqui no Brasil, vai estudar como se preparar para a entrevista, como adaptar o currículo dele ao modelo canadense. A gente vai fazer uma entrevista com esse aluno, vai gravar e enviar para esses 2 parceiros nossos, né? O Blue Mountain e o Living Water. E aí um desses resorts vai dizer se vai querer contratar esse aluno ou não. Mas, e uma coisa que é importante também falar, Chico, esse emprego, se o aluno conseguir, né, as chances são muito altas, tá? A gente não garante o emprego, a gente garante a entrevista. O aluno conseguindo não é só para o período do co-op dele, e sim para o programa todo. Então, 2 anos de programa, 2 anos ele vai poder trabalhar dentro desses resorts. Tá? Então, esse é o diferencial do programa de Collingwood, né, do nosso campus de South Georgian Bay. Então, assim, para né, fazer aqui um pequeno resumo do que a Mariana está falando, a gente tem a cidade ali de Collingwood, a cidade de Barrie, né, como ela falou, é um four-season playground, ou seja, é um parque de diversões, se assim podemos dizer, para 4 estações. Você tem muita atividade, tanto no verão quanto no inverno. A Blue Mountain, né, que a Mariana está citando, ela é, pelo menos que eu conheço, né, o resort de esqui mais famoso do lado leste ali do Canadá, não vou dizer do lado leste, mas da província de Ontário. Ele é o mais famoso, eu vejo nossos alunos indo para lá, conhecendo, é lindo. Você tem uma vila muito legal. Estou aqui com a placa de Whistler aqui atrás de mim, né, que eu estou do outro lado do Canadá. Mas eu me atrevo a dizer que é o Whistler, né? Muita gente compara, muita Exatamente. gente compara. Fala que é muito parecido, até quando entra, fala, nossa, me lembra muito Blue Mountain. Eu ouvi hoje, inclusive, essa comparação. A razão, Mariana, por isso é porque assim, era a mesma empresa que participou do desenvolvimento de Whistler eu acho que ainda é dono não é mais dono de Whistler, mas era dono da Blue Mountain. Então a vila se parece muito, é super charmosa, é lindo. Você está na beira do lago, você tem toda aquela vivência nas 4 estações, o que é muito legal. Né? Se você ainda não teve a oportunidade de vir aqui ao Canadá, eu costumo dizer o que mais vai te surpreender vai ser o verão. Né? Eu falo bastante isso, Mariana. O verão é quente, é lindo, os dias, né, costumam escurecer 10 horas da noite, é maravilhoso. Mas o pessoal pergunta, mas e o inverno? Né? Já que no inverno escurece às 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, é mais chuvoso ou neva e tudo mais. Numa cidade como Barrie, né, em que concentra, né, e Collingwood, aquele centro ali que concentra o turismo e as atividades de inverno, que são muito fortes no Canadá, você vai ter movimentação e atividade durante o ano todo. Muitas vezes, essas cidades elas são mais ativas no próprio inverno do que no verão. Né? O Whistler, por exemplo, o preço dos hotéis triplicam no verão. No inverno, são muito mais caros no inverno que no verão, porque você vai em Whistler agora, a cidade é lotada. A época de pico da cidade é o inverno, porque é um resort de esqui. A mesma coisa acontece. Esqui, né? É o atrativo principal dele. Exatamente, a mesma coisa acontece com a cidade ali de Collingwood, né, Barrie, né, e ali toda a região. Então, isso traz uma qualidade de vida muito legal durante o ano todo. Né? A Mariana tocou em alguns pontos aí que eu acho muito legal. Nós temos, né, na 3RL uma preocupação muito grande em que os nossos clientes entrem, né, no mercado de trabalho o mais rápido possível. Então, quando um college, né, como o Georgian College, que é o college público ali daquela região, ele se está falando, olha, nós temos um programa em que você vai fazer entrevistas no Brasil, o que você vai fazer? Você vai entrar nessa cultura canadense, nessa cultura de trabalho que é diferente da brasileira,
ainda no Brasil. Isso é maravilhoso. Isso tira tempo, né, que você precisa se preparar para entrar no mercado de trabalho. Como é que você se comporta em entrevista? Tem uma pergunta aqui da Alexandra maravilhosa. Eu estava só esperando para responder. Você vai entender, Alexandra. Aí a gente consegue explicar uma das diferenças, né, do mercado de trabalho canadense para o mercado de trabalho brasileiro. Mas, assim, você vai aprender como fazer o seu resumê, você vai aprender a fazer sua cover letter. No Brasil, por exemplo, não existe cover letter. No Canadá, se você enviar um currículo sem aquela capa em que vai dizer quem é você não consegue nem fazer a entrevista, a verdade é essa. Então, você vai passar por toda essa preparação ainda no Brasil. Com isso, você diminui o custo do seu projeto. Por exemplo, na 3RE, quando nós vamos fazer um planejamento financeiro para você vir para cá, nós fazemos um planejamento de vida, né? Não só planejamento educacional. Então, ali nós colocamos em que você espere que você fique 4 meses desempregado. Canadá, gente, sinceramente, ainda mais se você for para Barrie, ainda mais se você for para essa área de hospitalidade, turismo, né, e tudo mais, você só fica 4 meses desempregado se você quiser. A verdade bem é essa, nua e crua. Né? Existe uma demanda hoje na área de turismo que é um negócio absurdo. Tá? E assim, mas a gente coloca esses 4 meses para você se preparar para ficar desempregado e tudo mais. Na preparação é melhor você pensar no pior. É legal a gente falar que a pessoa... Isso. Eu falo que você faz uma entrevista de emprego no Brasil ela e tudo mais... no pior cenário, né? Para ela poder chegar lá e se surpreender. Exatamente. A chance de você tirar esses 4 meses, aí, por exemplo, se você estiver falando uma família típica, mas, sei lá, uma das mais comuns dos nossos clientes é pai, mãe, 2 filhos, né? Em Barrie, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de custo de vida, mas eu colocaria um custo de vida mais ou menos para 4 pessoas na casa de uns $4.000 por mês, pelo menos, tá? Cara, você acabou de tirar dessa equação, se você sai do Brasil já com o emprego, você acabou de tirar aí talvez 2, 3 meses dessa equação aí, né? Então você vai tirar 8, 12 mil dólares do seu projeto. Isso é super interessante, né? Então, por isso que quando a Mariana me falou dessa oportunidade, eu falei, peraí, Mariana, eu quero conversar com você sobre isso. Tem uma outra coisa que ela falou aí, que parece bobo, mas é muito legal. Quando você vem fazer um curso aqui com direito a PGWP, como é que funciona essa questão do visto? Como é que funciona o seu direito ao trabalho? Você tem direito a trabalhar 20 horas, né, desde o primeiro dia de aula, né, e durante as férias você tem direito a trabalhar por tempo integral e depois que você termina o curso, né, ou durante o co-op, né, você também vai poder trabalhar por tempo integral. Você já vai trabalhar dentro da sua área nas 20 horas semanais, o que é difícil de acontecer, porque você só pode trabalhar por meio período, é mais difícil você conseguir um emprego na sua área. E aqui, nesse caso, você já consegue entrar na sua área, o que é bem legal. Né, Mariana? Mariana, quer responder aí a pergunta da Alexandra? Sim, tem esse lado aí de ter essa diferença gritante, né, entre o Brasil e o Canadá, que ninguém vai te perguntar na entrevista se você é casada, se você tem filho, são perguntas que são proibidas por lei, tá? É diferente daqui do Brasil, às vezes a pessoa, infelizmente, nós mulheres, nós sofremos esse preconceito, né? Às vezes, você é casada? É casada, vai ter filho logo logo, então é melhor eu não contratar, sabe? Então a gente se depara com isso aqui, é normal, né? Infelizmente é a nossa realidade aqui. No Canadá isso não existe. Tá? São perguntas, inclusive a gente não põe a nossa idade no currículo, não coloca foto no currículo, são coisas assim que vocês vão aprender nessas, por mais bobinho que pareça, né, Chico, igual você estava comentando, tem uma coisinha ou outra que parece que é bobinha para a gente que já está acostumado com essa área, mas é legal a gente frisar. Isso aí é tudo ensinado, inclusive nesse módulo, tá? Olha, não coloca foto no seu currículo, não coloca idade, data de nascimento, são informações básicas só que você vai colocar, tá? E é isso. E tem uma outra pergunta também, Chico. Mas deixa eu só fazer aqui um adendo, assim, tá vendo? É assim, parte da sua preparação, né? O seu empregador, ele não entra dentro da sua vida. Ele não está interessado na sua vida particular, se você é casado, então, né, eu tenho empresa no Brasil, eu tenho empresa aqui no Canadá. Eu acho muito engraçado quando eu pego o currículo no Brasil, eu vejo,
né? Eu vejo essa questão de você, assim, como você entra na vida da pessoa ali, né? Casada, 2 filhos, a foto da pessoa. No Canadá não tem nada disso, né? Você vai ter que explicar, por outro lado também, você vai ter que explicar por que você é a pessoa certa para aquela empresa, por que ela vai te contratar, por que ela vai gastar o dinheiro para te treinar. Né? São coisas E que. tem a questão da propaganda da empresa também, né? Quando eu morei no Canadá, eu fiz entrevista que eu fiquei chocada. Era assim, olha, agora que a gente fez antes de começar a entrevista, a gente fez as introduções e tal, eu vou falar para você como é a nossa empresa e por que você deve trabalhar com a gente. Eu falei, mas quem está sendo entrevistada sou eu ou é a empresa, né? Então, eles fazem toda a propaganda, ó, a gente oferece esse benefício, nós não toleramos nenhum tipo de preconceito, você não vai fazer hora extra aqui, assim, assim, assim. Então, assim, eles mesmos fazem uma propaganda. E uma coisa, até, você comentou de mão de obra, Chico, que falta mão de obra no turismo, inclusive tem aquela questão também que o estudante hoje ele pode fazer até 20 horas, ele pode trabalhar até 20 horas enquanto ele estuda, né? E o cônjuge pode trabalhar até 40 horas. Até Tá 40 horas não, faltando... é limitada, é limitada. Isso, A full gente fala até time, né? 40 horas de praxe, né? Mas só para. O 40 horas é porque é Tempo mais ou normal do menos ser que a gente humano trabalha. trabalhar. Isso, mas ele trabalha ilimitado, você está certo. E aí o governo liberou, né, até o final desse ano, os estudantes fazerem até 40 horas, né, ou ilimitado também, se eu não me engano. Ilimitado. Então, isso é uma prova de quê? Que está faltando mão de obra qualificada, né, que o governo está oferecendo essa chance. Lógico que não é para o aluno considerar isso, é minha hora de juntar dinheiro para o segundo ano. Não, tá? Isso é um benefício que o governo está concedendo, mas assim, é mais uma prova de que o Canadá está precisando de mão de obra qualificada. E se você está fazendo um curso num college público, um curso de ensino superior, você está se qualificando. E isso lá é muito valorizado, tá? Só colocar, porque a Mariana, eu estou no Canadá, a Mariana está no Brasil, né? Você vê ela falando assim lá, só para colocar a gente no mapa aqui também, Mariana. Então vamos lá aqui às próximas perguntas. Pergunta do Daniel Carvalho. Fator de ter nível C1 de proficiência em inglês é um grande diferencial na busca de emprego na área de hospitalidade? Aí ele pergunta aqui qual o salário mínimo da cidade e da província. O salário mínimo da província é 15 dólares e 50 centavos. É o salário mínimo da província de Ontário. O que eu tenho observado, Daniel, é que, assim, devido a esse boom que o turismo deu aí depois do Covid, a dificuldade de mão de obra. Eu moro no Canadá há quase 20 anos. Eu sempre escutei: o Canadá precisa de mão de obra, o Canadá precisa de mão de obra, o Canadá precisa de mão de obra. Legal, legal. O Covid mostrou isso com todas as cores. Nós vemos aqui, muitas vezes, restaurantes fechando mais cedo, hotéis não podendo abrir alas porque não tem mão de obra. Né? Então, assim, principalmente na área de hospitalidade, na área de turismo, existe hoje uma necessidade bem grande de mão de obra. Tá certo? Mas aí você quer falar sobre a questão do C1, como é que funciona essa questão do nível de inglês? Porque tem o outro, meu xará Francisco aqui, perguntou: o domínio da língua inglesa ou francesa é obrigatório? O da francesa não, tá? Por quê? Porque a gente está numa província onde o inglês é o idioma principal. O Canadá, ele é bilíngue, tá? A província que é francófona seria Quebec. E a cidade de Montreal, ela é bilíngue, mais para o francês do que para o inglês. Mas a gente está falando de Collingwood, de Barrie, né, a província de Ontário, então lá você precisa do inglês. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, aqui, um adendo aqui rapidinho, tá, Mariana? É que, assim, Francisco, para você ser aceito no college, você precisa comprovar inglês. Né? Esse inglês é feito ou por Pathway, ou ele é feito por um IELTS, TOEFL, Duolingo. Né? O inglês exigido pelo college eu não considero um dominante, você tem um domínio, né? 6 ou 6,5, né, Mariana, dependendo do programa. Então, assim, ele é eu diria que ele é um pré-avançado ali, ele é um avançado, tá certo? Não é um fluente, não é, mas é um avançado. Agora, sim, quanto melhor for o seu domínio da língua,
mais fácil é a sua caminhada num país de língua inglesa, né? Ou numa província de língua inglesa. É a mesma coisa se você pensar no Brasil. Eu vou chegar no Brasil, como é que eu vou fazer uma faculdade no Brasil se eu não falar português? Não faz sentido, né? Uhum. Para mercado de trabalho, eu diria, Entender, né? exatamente, eu diria para mercado de trabalho, quanto mais você tiver, melhor, tá? Essa questão do francês, né, que a Mariana falou, realmente você não precisa ali, de maneira alguma, né, do francês e tal. Mas o que, que acontece? Se você puder desenvolver um pouco esse francês também, a sua empregabilidade vai lá para o espaço sideral. Ainda Né? mais na área Quebec de não é mais hospitalidade. nada de hospitalidade, né? Quebec é a segunda maior província do Canadá. Então, assim, você tem muitas empresas que fazem negócio com outras províncias, ainda mais Ontário e Quebec, que são ali juntinhas, né? Então, assim, e tem poucas pessoas no Canadá que falam francês fora de Quebec, a verdade é essa. Então, só para você ter essa ideia aí, né, Mariana? Isso, eu queria fazer só um adendo no que a Alexandra falou, que é essa questão de filhos, tá? Às vezes o pessoal fala assim, eu não vou porque, não sei, não é muito a cara de família, né? Eu levar minha família para fazer esse programa. Porque quem está indo sozinho tem a possibilidade de morar dentro do resort e pagar na acomodação de 500 a $1.000 por mês, tá? Mas você que está indo com a família também pode fazer esse programa. Não tem impedimento nenhum. A diferença é que ao invés de você morar lá dentro do resort, você vai alugar uma casa, um apartamento, um basement, tá? Para morar com a sua família. Collingwood é uma cidade pequenininha, né? É uma cidade ali de 20 mil habitantes, que por incrível que pareça, às vezes é mais agitada até do que Barrie, mas ela é tão agitada quanto Barrie. Barrie tem 160 mil habitantes, não é uma cidade. A gente fala cidade pequena, a gente pensa na cidade aqui do Brasil, né? Que a cidade pequena, tudo fecha 9 horas da noite, você não acha um lugar para comer, nada para sair. Não é assim, tá, gente? Pelo menos Barrie, especificamente, ela é bem agitada. Então, assim, não vai atrapalhar nem na hora de você conseguir o emprego e também nessa hora de poder trabalhar lá dentro do resort, tá? Tem esse diferencial para os alunos que estão indo sozinhos, mas se você está indo com a sua família, você pode também fazer esse programa tranquilamente. Tá? Era só uma coisa que eu lembrei aqui para eu não esquecer. Legal. Vamos falar então um pouquinho da Bolsa, Mariana. Como é que é essa Bolsa de $3.000? Em que momento ela é aplicada? A pessoa precisa de se candidatar? Todo mundo tem direito? Fala um pouquinho para a gente um pouco da Bolsa. Essa bolsa de 3 mil ela é específica para esse programa de Collingwood, né, de South Georgian Bay, e ela é abatida no valor do primeiro termo. Então, quando o aluno ele faz a matrícula, vamos colocar aí, a gente está agora no começo de fevereiro, né? Para quem estiver assistindo a gente depois saber, se você receber a sua carta de oferta, você vai ter que fazer o pagamento do depósito para garantir o seu assento, né, o seu seat lá no programa. E daí, lá para agosto, que o programa começa em setembro, lá para agosto é que você vai quitar o restante desse termo, tá? Nesse pagamento de agosto, a gente já vai fazer o abatimento de $3.000. Então, você não vai precisar pagar o valor cheio do restante, você já vai pagar com a bolsa abatida. O que é legal, porque às vezes tem algumas bolsas que você consegue 1.500 no primeiro, 1.500 no segundo, né? 1.000 no primeiro, 1.000 no segundo. Não, a nossa já é 3.000 no primeiro, tá? E com relação aos pré-requisitos, para esse tipo de programa, é preciso você ter uma média ali mais ou menos B, que seria 7, tá? Por volta disso, não precisa ser todas as notas, como eu disse, é a média, né? A gente faz mais ou menos um cálculo para saber. E você precisa mandar só uma cartinha explicando por que você merece essa bolsa. Só. Tá? Legal, legal. Por motivo financeiro, se é porque você é um aluno dedicado, porque você quer entrar muito na área e isso vai te ajudar com o pagamento, enfim. Os seus motivos, coisa bem simples, tá, gente? Não é nada assim de uma redação de 3 páginas, não. É algo bem sucinto mesmo. Tá certo. A pergunta aqui da Amanda, o que é importante ter na cover letter? Aí, Amanda, acho que não é um papo muito para a gente aqui não, tá? Esse é papo para os profissionais que vão te preparar para melhorar o seu currículo, a sua cover letter e entrar no mercado. Legal
se você for fazer esse programa da Georgian College, você tem todo esse preparativo do Brasil. Se você for fazer outros programas da Georgian College, a 3RA oferece para os seus clientes uma mentoria que nós chamamos de mentoria completa. Isso é gratuito para os nossos clientes hoje em dia. E faz parte dessa mentoria preparação para mercado de trabalho com profissionais aqui do Canadá. Tá legal? Por isso que eu adorei essa iniciativa da Georgian, porque a gente acha isso tão importante que a gente colocou isso dentro dos nossos serviços. Tá? De novo, você não paga a 3RA. Quem paga a 3RA são as instituições de ensino. Né? Então, você vai ter acesso a todo esse serviço gratuitamente. E uma delas é preparativo para o mercado de trabalho. A gente quer que você chegue aqui e entre no mercado de trabalho o mais rápido possível. Tá legal? Temos uma outra pergunta aqui do meu charado, Francisco. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Fiquem à vontade para mandar aqui as perguntas que vocês quiserem, tá legal? Perguntas muito boas, por sinal. Exatamente. Se não couber aqui o momento, a gente vai te dar, dizer o que tem que ser feito e tal. Se a gente puder responder aqui, a gente vai responder na hora. Então, o Francisco falou, para uma família, pai, mãe e 2 filhos, você tem uma estimativa de dinheiro para poder viajar e participar do programa? Francisco, faz parte da consultoria da 3RA montar esse planejamento para você, tá? Esse planejamento financeiro, porque vai depender um pouquinho se tem PEFOI, não tem PEFOI, se vai vir todo mundo junto no primeiro momento, não vai vir, né? Qual o valor do seu curso, a gente monta isso para você, meio que um planejamento de vida, né? Sua vida acadêmica. Enquanto você estiver estudando, a gente vai fazer uma programação de quanto você deverá ganhar, de quanto você deverá gastar, né? E não tem como fugir do dinheiro, né, Mariana? Estudar no Canadá não é barato, né? Então, assim, uma programação ela é bem importante, né? Então, por isso que quase metade da consultoria da 3RA a gente vai falar de dinheiro, né? Não é isso, Mariana? Não tem muito para onde fugir, né? Mas tem a bolsa aí que a Georgia está oferecendo de $3.000, que é fenomenal. Vamos aqui para a próxima. Pergunta do Casé. Olá, pessoal. Ok, abatimento de 3.000, mas qual o valor da bolsa mesmo? 3.000, Casé. Não sei se, de repente, alguma coisa não ficou bem explicada. O abatimento será de 3.000. O programa todo custa em torno de quanto, Mariana? 32 mil, mais ou menos? 30... É uma média de 17 a 18 por ano. Tá? Então, uma média aí de 35, 36 mil os 2 anos. Mas, lógico que não precisa. Dólares canadenses, tá, gente? Só para deixar claro, porque às vezes o pessoal acha que é americano, tal, o que a gente está falando em real é dólar canadense. O valor do programa que ele queria saber. É isso mesmo, é mais ou menos 17 a 18 mil por ano, tá? Então, considere aí que o primeiro ano você conseguindo a bolsa vai cair ali para 14 mil. Acho que a gente conseguiu aqui pescar a pergunta do Casé aí. Ela perguntou realmente o valor do programa. E esse valor que a gente está falando aqui, que a Mariana está falando, em torno de 17, 18 mil, ele é bem padrão da província de Ontário, né? Ele quanto custa escolas públicos da província, tá certo? Então, assim, e aí você vai pegar esse valor, você vai bater $3.000, tá legal? A pergunta da Mônica, eu cheguei tarde, esse webinar vai ter gravado para assistir depois? Mônica, vai sim, ele vai ser enviado por e-mail, tá legal? Vocês vão receber ele por e-mail e vão poder rever a hora que vocês quiserem, tá legal? E aí voltar nas perguntas. Lembrando, converse com o consultor da 3RA, responda o e-mail ali pedindo para conversar com o consultor. E o consultor pode tirar aí as suas dúvidas pontuais e te ajudar com toda essa programação de vinda para o Canadá, para a gente montar a sua aplicação para o Georgian College. Lembrando que você não terá nenhum custo com a 3RA, muito pelo contrário, a 3RA faz diversas coisas para economizar o seu dinheiro, né? A Luciana pergunta, consultoria para a província inglesa e francesa é para o Canadá, tá, Luciana? Mas, assim, te confesso que nós somos muito mais fortes nas províncias de língua inglesa, até porque a província de Quebec, ela muda muito, ela acabou de mudar as regras, assim, ela muda bastante. Eu, Francisco, não sou muito fã de mandar cliente meu para lugar que muda tanto as regras, tá? Você tem uma ideia, Mariana, teve uma vez que a gente estava com um pensamento muito forte de abrir um escritório, né, em Quebec, e no final de semana o governo de Quebec mudou 2 vezes a programação de imigração da província. Como a maioria dos nossos clientes tem intenção de migrar, eu não achei muito prudente, mas
faz parte, né? Então, olha só, a pergunta do Francisco é bem legal. Os pagamentos podem ser feitos parcelados? Quer explicar essa parte aí, como é que é feito o pagamento? Claro. Sim, Francisco, podem ser feitos parcelados. De que forma? Isso eu estou falando do college, tá? Você vai pagar em 4 vezes esse valor. Por que 4 vezes? Porque são 2 anos de programa. Então, não é bem 4 vezes, né? São 4 pagamentos que você vai fazer. Porque a gente fala 4 vezes, às vezes a pessoa acha que vai colocar no cartão de crédito, vai pagar em 4 vezes. Qual é o valor que você tem que quitar antes de sair do Brasil? O primeiro termo, tá? Lembrando que um ano são 8 meses, um ano acadêmico são 8 meses, tá? Um termo, 4 meses, então um ano vão dar 2 termos, que são 8 meses. Você vai fazer o pagamento do primeiro termo antes de sair daqui do Brasil. Aí, sempre com 1 mês de antecedência ao início do próximo termo, você faz o pagamento do termo, tá? Qual é o valor do termo? Vamos falar em valores aqui para vocês entenderem melhor. É uma média de $9.000. Por quê? Se o valor do curso é entre 17 e 18, então a média do termo vai ser 9.200. Geralmente o primeiro é um pouquinho mais caro, porque o seguro saúde de vocês já entra no primeiro termo, tá? E o legal, para falar aqui de novo, desculpa se repetir, mas às vezes alguém entrou depois, né? A bolsa de $3.000, ela vai ser abatida, né? Ela vai ser concedida no primeiro termo. Então, ao invés de vocês pagarem ali 9.200, vocês vão pagar 6.000, tá? No primeiro termo, 6.200, que a gente vai abater essa bolsa do primeiro termo. Já que a gente falou do pesado, que é o valor, vamos dar notícia boa aqui também. Alguns direitos que você tem quando você vem fazer esse tipo de programa aqui no Canadá, tá? Que são os programas que dão direito ao PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, né? Então, numa situação em que você vier para cá solteiro ou solteira, você tem direito a trabalhar desde o seu primeiro dia de aula, né? E quando você terminar o seu curso, você vai aplicar para o seu PGWP, que é um visto de trabalho. Esse curso é um curso de 2 anos, então ele te dará direito a aplicar para um PGWP de até 3 anos, ou seja, você terá 5 anos de Canadá aí para melhorar, né, a sua entrada no mercado de trabalho, né, para você pegar mais, fazer o seu network e aí batalhar o seu processo de imigração, se esse for o seu desejo, tá? Agora, se você vier em família, tá? Eu vou colocar uma família com filhos porque eu já pego o direito de todo mundo. Então, o seu cônjuge terá direito a trabalhar desde o primeiro momento que vocês chegarem aqui no Canadá. Vamos supor que você chegou 2, 3 meses antes do início do curso. O seu cônjuge terá direito a trabalhar a partir do momento que ele tirar o SIN number, que é o CPF canadense, né? Então, aí, a partir desse momento, ele ou ela terá direito a trabalhar. O estudante tem direito a trabalhar às 20 horas semanais. Existe uma regra para quem aplicou o visto antes de uma certa data, né? Acho que, se não me engano, foi outubro do ano passado, alguma coisa assim, poder trabalhar, né, por tempo integral. Mas, enfim, vamos considerar as 20 horas semanais. Sempre uma programação é melhor você pensar o pior e não o melhor, vamos botar assim. E aí, né, os seus filhos, se você tiver filhos em idade escolar, pode ser de um filho a quantos filhos você tiver, ele terá acesso à escola pública, né, na província de Ontário. O que é interessante da província de Ontário é que a idade escolar é 4 anos. Por exemplo, eu estou em British Columbia, do outro lado do Canadá. Aqui a idade escolar são 5 anos. Lá em Ontário são 4. Muitas vezes, né, nós pegamos aí uma situação em que nós temos um casal com filhos ali de 3 anos, 4 anos, a gente dá preferência a províncias em que a idade escolar são 4 anos, porque isso aí pode fazer uma diferença grande no seu orçamento, tá legal? Aqui, por exemplo, em Vancouver, né, que é onde estou localizado, a gente está falando mais ou menos de $1.000 a $1.500 por mês de daycare, ou seja, você economiza esse dinheiro, tá legal? Eu costumo dizer essa questão do pagamento, eu costumo dizer o seguinte, de repente, para você que está aí entender mais fácil, Mariana, eu falo da seguinte maneira: você paga igual o Brasil, parcelado, só que não é mensal. Você paga. No meu celular, não. Você paga
Pessoal, só fazer um teste de som aqui. Vocês estão conseguindo escutar a gente bem? Acho que nós temos uma pessoa aqui que está com problema de áudio. Só quero saber se de repente se é o celular da pessoa ou se é o nosso áudio aqui. Mariana, você me escuta bem, né? Quem puder me dizer aí como é que está escutando, maravilha. E aí, assim, voltando aqui onde nós estávamos. Eles estão ouvindo, sim. A gente recebeu um retorno. Legal, obrigado, pessoal. Então, realmente, eu acho que deve ser o seu celular que deve estar com um probleminha. Então, me ajuda aí, Mariana, onde é que eu estava? Falando dos filhos, né? Que a questão de 4 a 5 anos, exatamente. Então, você vai ter uma série de... lembrei do pagamento, estava falando do pagamento, coisa importante. Então, o pagamento, você vai pagar como no Brasil, né? Você vai pagar uma faculdade, você vai pagar conforme você vai estudando. A diferença é que no Canadá você paga um semestre antes dele começar. Então, como a Mariana falou, os semestres letivos, eles são 4 meses. Então, você vai pagar pelos 4 meses. Você não vai pagar todo mês como você paga no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você não vai pagar a faculdade toda antecipada, né? Eu escuto muito dos nossos queridos brasileiros, porque a nossa mentalidade não podia ser diferente. Se eu pagar à vista, tudo tem desconto. Não tem, você nem consegue pagar tudo à vista. Tá? Vamos lá aqui, a próxima pergunta para eu não perder nenhuma. O Richard, do Richard, né? Esse valor seria por pessoa, no caso, um casal com 3 filhos, todos precisam para estudar? Não, Richard, um só. A gente nem quer que todo mundo... Os filhos, se tiverem idade escolar, eles vão para... aí eu vi que você colocou meus filhos, um está na faculdade, os outros 2 terminando o ensino médio. Os do ensino médio não pagam, mas se você quiser colocar algum filho na faculdade, você, enquanto for aluno internacional, você vai pagar como aluno internacional, que é esse valor que eu e a Mariana aqui estamos conversando. Quando você se tornar canadense, né, residente permanente, esse valor cai para 1/3, mais ou menos, tá legal? Então, esse valor seria para o professor, caso do canal com 3 filhos, legal. Do casal, a gente coloca de preferência, claro, que se você quiser os 2 estudarem, tudo bem, mas a gente pede para um só estudar. Porque nesse início você vai estar pagando o valor de aluno internacional. E tem uma coisa, o PGWP ele é concedido só uma vez na vida. Então, se vocês 2 estudarem juntos, só um vai poder pedir o PGWP. Se pedir do outro, queima o PGWP do outro. E a gente não quer isso, porque em último caso, né, um estuda 3 anos, estuda 2 anos, 3 anos visto de trabalho, assim, 5 anos vocês não conseguirem migrar, que é bem raro isso acontecer, a inverte, coloca o outro para estudar, tá? Só que se os 2 estudarem juntos, se os 2 pagando como aluno internacional, não é interessante, tá? Francisco falou, estou interessado, devo enviar o e-mail ao consultor? Isso mesmo, meu querido Xará, é só mandar o e-mail respondendo, você deve para estar aqui, você recebeu o e-mail da 3RA, responde aquele e-mail ou entre em contato no Facebook ou no Instagram da 3RA, que o consultor vai entrar em contato com você, tá legal? Obrigado ao pessoal que respondeu a questão do áudio, né? A Lídia não tenho nem como responder ela falou que não consigo participar porque não sai o som para mim. Realmente, minha querida Lídia, eu vi que deve ter algum problema no seu celular aí, minha querida. A Islaine perguntou, poderia repetir o valor? Quer repetir o valor aí então, Mariana, por gentileza? Sim, o valor é em média 17 a 18 mil dólares canadenses por ano, tá? Sendo uma média aí de 9 mil por semestre. Então, a cada 4 meses, você faz esse pagamento de 9 mil dólares. Legal, legal. Pessoal, uma coisa que a gente não falou ainda aqui, então a gente falou, você vai fazer, né, a entrevista de emprego ainda no Brasil, ou seja, vai se preparar, você tem a questão da bolsa, né, expliquei aqui os direitos do PGWP e tudo mais. Uma outra coisa que eu acho super interessante que Barrie pode te oferecer é um custo de vida abaixo de cidades grandes, né, de como Vancouver, como Toronto. Você está ali 1h30 mais ou menos de Toronto, né? Se você quiser ir na cidade grande, você pode ir. Você está num centro muito bem aquecido comercialmente, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre essas áreas que são fortes na região e tudo mais. Mas assim, você tem um custo de vida, de aluguel, de compra de residência, né, bem mais barato na região do que, por exemplo, em Vancouver ou Toronto, né?
Então, assim, claro, se você, não, eu sou uma pessoa cosmopolita, eu quero ir para uma cidade grande, então tudo bem, você tem uma cobertura Toronto ali, até Montreal, que é uma cidade grande. Mas, assim, se você tá ok, pô, quero ir para uma cidade bonita, uma cidade turística, um centro que você tem um ano inteiro atividade para fazer, uma cidade com força comercial, né? Afinal, você está 1 hora e meia só da maior cidade do Canadá, né? Então, assim, você tem uma economia grande aí na questão, né, nessa questão aí do seu custo de vida, principalmente custo de aluguel. Aí a Mariana falou uma coisa que eu achei bem legal. Ela falou assim: às vezes a gente pensa a cidade do Brasil, que é bem pacata e tudo mais. Você pega uma cidade dessa aqui do interior do Canadá, que é mais, que tem um foco forte aí no turismo e tudo mais, você tem muita atividade aí durante o ano inteiro. Não é isso? Não é isso? Isso também é bom e importante. Vamos fazer o seguinte: eu vou bater um papo aqui rapidinho, vou mostrar para vocês aqui as indústrias fortes na região. Tá? A gente já falou do turismo, o turismo com certeza é uma das maiores, tá? É uma das mais fortes da região, mas até porque, como nós temos muitos clientes que vêm para cá casados, né? Nós temos que se preocupar com a empregabilidade do casal, não só a programação da sua programação de estudos para o Canadá, ela tem que sempre ser familiar, tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês. Eu vou mostrar um arquivo bem legal que a Mariana me mostrou aqui antes do evento. Eu vou dividir aqui com vocês. Chico, enquanto você abre aí, eu vou só responder a dúvida da Alexandra. Vai lá, fica à vontade. O desconto de 3 mil será no primeiro semestre? Sim, Alexandra, vai ser no primeiro semestre, tá? Então, ao invés de você pagar 9.200 no primeiro semestre, um exemplo, a bolsa já vai ser aplicada nesse primeiro semestre. Então, você vai ter que pagar 6.200, tá? Ele já é direto no primeiro semestre. Já faz uma diferença boa logo aí no começo, né? Então, fenomenal. Então, vamos lá, então. Então, eu dividi isso aqui com vocês, né? Um artigo sobre isso, preparando para vir para o Canadá, em que você tem ali a economia, né, local de Barrie, né? Então, os setores mais fortes na região são a manufatura, né? Aquilo que eu falei lá no comecinho, que é a indústria, né? Security and Cloud Services, ou seja, aqui a gente está falando de segurança de tecnologia, né? E serviços de cloud, que isso é muito forte. A tecnologia em si, né, também é muito forte. Aí você tem food and beverage, porque aí vai pegar a indústria do turismo, né, que é a indústria de alimentos, restaurantes, né, e tudo mais. As ciências, né, life science, né, isso aqui diz que você tem muita força também de meio ambiente, né, também você tem, né, Mariana, muita coisa envolvendo essa coisa, né, do meio ambiente, né, e tudo mais. Aí você vai ter retail, né, porque você vai ter... Só um minutinho, se eu puder dar um zoom na sua tela, por favor, ter o pessoal... Está muito pequeno? Perdão, então, pessoal. Ai, melhor agora? Ai, acho que melhorou. Pronto, então eu estou lendo para vocês isso aqui, tá, pessoal? E aí o retail, né, que são as lojas, né, como é um lugar turístico, você tem muitas lojas, né, e o turismo em si. Então, isso aqui são as indústrias mais fortes na região. E aqui são alguns dos maiores empregadores lá na região. Então, nós vamos ter a Coca-Cola, a IBM, a Sun Media, a Hydro One, o Scotiabank, que é um dos maiores bancos canadenses, a The Source, que é uma rede de lojas de eletrônicos, The Royal Victoria Regional Healthcare, ou seja, essa área da saúde também vai ser muito forte, o próprio Georgian College, um dos maiores empregadores da região, Napoleon Wolf Steel, tem muita indústria de ferro naquela região, e Russell Security Services. Então, você vai ter algumas aí das indústrias mais fortes da região. Volta lá, ou eu estou com ele aberto aqui também, eu posso falar. Só para aproveitar que a gente está falando das áreas, nós temos cursos em todas essas áreas, tá? Então, não é só... Hoje a gente está falando especialmente desse de hospitalidade, porque ele é um programa que tem um diferencial muito legal, ele é um programa único, que não tem em outro lugar, tá? Mas, assim, a gente tem curso nessa parte de manufacturing, ela é mais, assim, forte para estudante canadense, mas a gente tem alguns também para estudante internacional.
Security and Cloud Services nós temos, e Technology, nós temos programas na área de, nessa parte de TI, né, de tecnologia da informação, tem Computer Programming, tem Computer Systems Technician, tá? Então tem pós-graduação também nessa área, tá? Tem de Mobile Development, tem de Cybersecurity, Food and Beverage, a gente tem também curso de Culinary, tá? Culinary Skills, se eu não me engano é esse que tem Co-op, tá? Tem um de Bakery também, a gente tem inclusive um restaurante dentro do college que serve 3-course meal. O que é o 3-course? Entrada, o appetizer, né? O principal e a sobremesa por ali de 10 a 15 dólares, preço especial para os estudantes. Ele é totalmente tocado ali, gerenciado por estudantes da Georgian. Tá? A gente tem até um bar. É só restaurante chique que tem isso aqui no Canadá, esse 3-course meal aí, né? Sim, e é o preço. Você poder pagar 10 a 15 dólares para ter. 10 a 15 dólares. A gente fez um evento lá no college ano passado e eu comi lá nesse. Foi tudo perfeito, gente. A mesa posta. Assim, desde o gerente até a pessoa que serve a mesa, até a pessoa que cozinha, que serve a bebida, todos são alunos nossos dessa parte de culinária, de bakery, tá? Até de turismo, porque ele precisa trabalhar nessa área também, né? Retail, né, que é a parte de vendas, e de turismo, que a gente tem esse programa de hospitalidade, a gente tem turismo puro, tá? E outros destaques também para o curso de Big Data, que é bem procurado pelos brasileiros, que ele é bem abrangente, tá, gente? Big Data não é sobre TI, Big Data é análise de dados, então você pode trabalhar em vendas e marketing, você pode trabalhar na área da saúde, do governo. Então, a gente tem mais de 135 programas para escolher e a maioria deles tem trabalho integrado com o curso, tá? Legal, legal. Ó, o que a Mariana está explicando aqui para vocês, eu vou dar que eu acho bem legal você entender isso, tá? Explica bastante como funcionam os colleges, tá? A gente está falando de Georgian College, ele é um college público, um dos colleges públicos da província de Ontário, né? O que acontece? Os colleges públicos ali, a maioria deles, né, e Georgian como uma grande referência também não vai ser diferente, você tem ali mais ou menos 50% do budget, né, do orçamento deles vindo da indústria privada. Né? Isso pode oscilar um pouquinho aí, esse percentual, mas geralmente metade do orçamento de um college público vem da indústria privada. Por que eles fazem isso? Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles precisam de mão de obra qualificada. Então, um college ele sempre vai montar o curso baseado no que a indústria está pedindo. A indústria vai falar assim, pô, olha como é que esse casamento é legal, olha o que a Mariana falou, a gente abriu ali as indústrias mais fortes da região e assim, sempre casou. Olha, a gente tem esse curso, com certeza. Né? Porque assim, você precisa ter esse casamento. E esse casamento, ele é bom para todo mundo. Né? Ele é bom para o estudante, que tem ali uma taxa de empregabilidade entre 85% e 90% quando ele sai do college. Ele é bom para o college, que pode dizer isso para você na hora, olha, você vai ter uma taxa de emprego de 85%, 90% quando você se formar. Isso é bom, né? Para você, né? Que vai ter essa chance muito grande. Então, você tem aí esse casamento, e, perdão, o último que eu falo, muito bom para a indústria, que tem essa mão de obra qualificada. Né? Então, assim, às vezes, a gente pega matéria de college com o nome da indústria. IBM, tal. Não sei o que, você vai ter nome, sei lá, curso de contabilidade. Tem lá um curso de contabilidade que tem SAP, não sei o que lá. O que é isso? Não, é um software que você pode usar para aquilo ali, né? Você vai ter nome de software de contabilidade envolvido em matérias do college, que é exatamente porque a indústria sabe que você que se formou no Georgian College está pronto para ela, está pronto para a indústria. Ou seja, você não tem a experiência canadense, mas você vai adquirir essa experiência dentro do seu estudo, né? Então isso é bem legal, esse casamento é bom para todo mundo, né? Vou passar aqui, a gente está quase chegando ao finalzinho, né? Mas vou passar aqui
rapidinho pelas perguntas aqui, tentando responder o máximo possível. Alexandra perguntou, precisa comprovar quanto para conseguir o visto? Casal, uma criança em média. Alexandra, minha querida, a 3RA não faz processo de visto, tá legal? Nós temos uma grande parceira que é a IME Canadá que pode te orientar. Manda aqui uma mensagem para a equipe, que a equipe pode te passar o contato deles, mas basicamente é contact, né, que é contato em inglês, @ime-canadá.com, tá? Vou colocar aqui nos comentários. Quem quiser informações sobre visto, esses aqui são os feras do assunto, tá legal? Próximo, Roger, qual o paralelo entre o recebido com o trabalho e investimento no curso? Grande Roger, essa pergunta é maravilhosa, eu vou fazer assim, tá? O canadense, ele entende o estudo como um investimento, né, Mariana? Então, assim, você pega ali a indústria, isso vai depender um pouco de qual curso, né, e tudo mais, de qual a sua área, é óbvio. Mas, assim, qual é a média de salário nessa local que eu estou me formando nessa área? É X. O college, ele te diz que você tem 86... Qual é o percentual de empregabilidade do Georgian, Mariana? Sabe de cabeça? Quase 89%. Quase 89%. Vamos botar 89%. Você tem 89% de chances, né, de se formar. Então, vamos supor que na sua área o salário ali inicial é na casa de $60 mil por ano. Você sabe que você tem 89% em 6 meses, né, conseguir um emprego que vai te pagar aí $60 mil por ano. Ou seja, a taxa de retorno ela é muito, muito alta, tá? Aqui a gente já respondeu algumas vezes, né? Eu desconto $3 mil no primeiro semestre, sim. Aí o Agostinho perguntou, ok, o valor de $9 mil descontados, os $3 mil de bônus. Aí esse valor que sobra tem que ser pagamento à vista. Isso é do primeiro semestre, tá, Agostinho? Foi aquilo que eu falei. Você vai dividir se é um curso que tem 4 semestres, você vai pagar em 4 semestres. O valor de cada semestre é na casa de $9 mil, tá legal? O Roger falou para aumentar o som, pessoal. Não sei, ficou... Desculpa, Roger, eu só vi agora. O resto do pessoal está escutando a gente bem? Não, aumente o Zoom. O Zoom, perdão. Foi aquilo que você passou. Obrigado, Roger. Aí eu não sei, o Casé perguntou, união estável se enquadra como cônjuge ou é processo casar antes? Às vezes também é um papo um pouco mais para IME Canadá, mas eu posso te dar uma ajuda, tá? União estável, você tem que estar morando com a pessoa durante 1 ano. Só o documento de união estável não serve. Se você não estiver morando com a pessoa há 1 ano, você terá que casar, né, para fazer esse processo, né, Mariana? Mariana, recadinho aqui para você que está nos assistindo, né? Principalmente para quem está nessas cidades que eu vou falar aqui ou cidades próximas. Nós voltamos aos nossos eventos presenciais depois de quase 4 anos, né? Então, nós estaremos na cidade de São Paulo, dia 19, e aqui você vai receber, né, comunicados sobre os eventos, né, e tudo mais. Fique tranquilo, mas dia 19 de março estaremos em São Paulo, dia 22 de março estaremos no Rio de Janeiro e no dia 15 de abril estaremos em Fortaleza. Se você não está nessas cidades, já quando você receber o convite, fale para a gente qual cidade você quer que a gente faça o evento na próxima vez. Nossa querida Mariana, da Georgia College, estará lá te passando todas as informações, não só sobre esse curso, mas todos os cursos ofertados pela escola. Você terá palestras sobre visto e imigração com o pessoal da IME Canadá. Você terá palestras sobre direito e deveres, vai ter relatos, né, de pessoas que moram aqui no Canadá, falando segredos de como entraram no mercado de trabalho e tal, adaptação de filhos, né? Então, nós vamos trazer aquilo que nós temos nos eventos online, que é a participação de pessoas que moram aqui no Canadá, né? Mesas redondas, bate-papo, a gente vai levar isso para o presencial aí no Brasil. Então, não perca, tá legal? Então, vamos lá, vou repetir as datas. Nossa querida Mariana estará conosco, né, no evento primeiro Canadá Summit, depois aí da pandemia,
Dia 19 de março, nós estaremos em São Paulo. Dia 22 de março, nós estaremos no Rio de Janeiro. E no dia 15 de abril, nós estaremos em Fortaleza. O pessoal já está pedindo aqui em BH, em Uberlândia. Olha aí que legal, obrigado. Deixa a sua cidade, porque mais ou menos a 3RA e a IME Canadá organizam 2 eventos por ano no Brasil. Um em março, um em setembro, né? Então, assim, nós estamos analisando as cidades do próximo evento. Então, pede aí, tá legal? Pergunta, mas para a gente encerrar, vamos responder essa pergunta aqui do Francisco, que é bem legal. Tem alguma... Xará, aqui tá dando aula aqui, Xará. Em setembro, eu vou encontrar com ele lá no Canadá. Isso aí. No Canadá, né, Chico? Aí no Canadá. Olha aí que beleza. Então, ó, tem alguma data para o início do programa? Ou pode ser durante o ano? Vamos lá, então, Mariana. Esse programa de hospitalidade que a gente está falando, ele tá previsto para começar, né? Ele está previsto, não, ele começa em setembro, tá? Setembro desse ano. Como ele é único, ele é uma parceria fechada entre o resort e o college, ele só tem início agora em setembro, tá? Ele é especial. E a bolsa de $3.000 é para esse programa. Uma coisa que eu acho que eu mencionei lá no começo, mas eu vou falar de novo, os outros programas da Georgian também têm bolsa, tá? A bolsa de $2.000, é o mesmo esquema, é para o primeiro semestre a bolsa e é para todos os programas da Georgian, tá? De qualquer área. Então, só esse de hospitalidade é que é $3.000 e começa em setembro desse ano. Mas a gente tem início em setembro, tá? Janeiro e maio. Isso é básico de todos os... É básico, não, desculpa, é geral para todos os colleges, né? O principal é setembro, mas também tem alguns programas que começam em janeiro e em maio. Legal. Então, foi isso que a Mariana falou. Assim, setembro é a maior entrada de todas. Tá, meu xará? Então, setembro é onde você tem a maioria dos cursos começando. É o janeiro aí do Brasil, é o setembro aqui, é o pós o verão. Diversos cursos, tá? Principalmente os da área de business, eles têm entrada em janeiro também. Eles têm uma segunda entrada. E, quer dizer, na verdade, janeiro tem bastante variedade, né, Mariana, que começa em janeiro. Maio é a menor entrada de todas. Aí, geralmente, você vai ter mais cursos de business, né, que tem essa pegada, tá legal? É o segundo maior mesmo. A gente tem bastante programa começando em maio também, viu? E tem um programa específico que é uma curiosidade até, o Biotechnology, que é um programa bem famoso entre os brasileiros, que ele começa em setembro e em maio. Não tem janeiro, tá vendo aí, ó, setembro e maio. Não tem janeiro. Olha aí que legal. Então, olha só, pessoal, aqui rapidinho aqui respondendo a Marília e todo mundo, vocês vão receber a gravação do webinar aí por e-mail para depois dar alguns dias aí para nossa equipe fazer a produção, né, e tudo mais. A Alessandra pergunta, todos ganham ou só quem passa na entrevista? A bolsa todos ganham. Não é isso, Mariana? A bolsa todos ganham. A bolsa, vocês precisam ter pelo menos uma média próxima de 7, tá? E mandar uma cartinha explicando por que vocês merecem a bolsa. Verdade. Tá? Esse é o único pré-requisito que a gente pede. Tá? Ai, Mariana, mas eu tô com uma nota 5 ali no meio, eu tô com uma nota 6. Gente, converse com o pessoal da 3RA, eles estão sempre em contato comigo, eu tenho o telefone de todos os consultores, tá? A gente conversa o dia inteiro, manda uma foto do histórico, tá? E aí eles mandam para mim, e aí eu dou uma olhada, tá bom? Não fiquem com receio, eu tô com uma nota ruinzinha ali no meu histórico. Não deixa de mandar por conta disso, tá? A gente não, você já tem, né? O famoso não. Então é isso. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado aqui por você que está nos assistindo. Muito obrigado, né? Continue acompanhando aí as nossas mídias sociais. Tem muitos webinários legais para acontecer nesse preparativo aí para o primeiro Canadá Summit de pós-pandemia. Será o maior evento presencial da 3RA e da IME Canadá, com escolas incríveis como a nossa querida Georgian College, né, na cidade de Barrie, trazendo diversas oportunidades para montar o seu planejamento para o Canadá. Mariana, uma excelente noite para você e pelo Brasil, um bom final de tarde para mim aqui, né? Ainda vou curtir mais um pouquinho aqui à tarde. Obrigada, viu, Francisco? Obrigada, pessoal. Obrigada a você que está nos assistindo e até a próxima. Tchau, tchau.